gostaria que a gente iniciasse nossa conversa aqui, você fazendo uma análise do momento político, do ponto de vista da legitimidade, professor. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as instituições funcionam. Neste momento, do ponto de vista jurídico, eu não vejo nenhuma, vamos dizer, ilegalidade. Eu diria que tudo vem dentro, vamos dizer, do ordenamento jurídico. O governo do presidente Temer, tirando a equipe econômica, que parece muito bem recrutada, trabalha com um perfil, se não equivalente, pior ainda do que os ministros que a presidente Dilma tinha. Ao mesmo tempo, não é um homem que jamais tenha se destacado por uma visão de poder, por um projeto de poder. Sempre foi um deputado, vamos dizer, como um político profissional e que se acertando aqui, se acertando ali, um pouco surfando em cima das ondas. O presidente Temer, a gente percebe claramente a sua fraqueza pelas concessões que fez para conseguir manter-se no poder dentro de um presidencialismo de coalizão. Basta ver que ele já trocou alguns ministros, há suspeitas, há denúncias, há comentários, lê-se na mídia que outros ministros também podem ser afastados. Agora, essa é uma dinâmica da política de coalizão que o senhor se refere, que faz parte das nossas regras do jogo. Que faz com que quem está no poder máximo, no caso o presidente da República, para conseguir algumas conquistas, vamos dizer assim, precisa jogar esse jogo. Então, quer dizer, isso faz parte do nosso tabuleiro, quer dizer, das nossas regras. Isso faz parte do nosso jogo e esse jogo vem sendo jogado já há algum tempo. Quer dizer, como sair dele? Exatamente. Esse jogo já vem sendo jogado há algum tempo. Esse jogo é um jogo que decorre de uma estrutura de processo político que tem algumas dificuldades. Se nós olharmos bem, nós não temos partidos sólidos, nós não temos partidos capazes de sustentar por si só a governabilidade de um candidato seu eleito. Quando o presidente Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno em 2 oportunidades, o seu partido não deve ter feito mais do que 15% ou 18% dos votos na Câmara e um pouco menos dos assentos no Senado. Já foi obrigado a fazer uma coligação com o PFL e depois foi obrigado a ampliar esse arco para garantir a governabilidade com outros partidos, como o PMDB, inclusive com o PTB. A mesma coisa ocorreu com o Lula. Nos seus 2 mandatos, o Lula precisou fazer um acordo que envolvia um espectro da direita à esquerda que garantia a governabilidade. Isso funcionou em alguns momentos e não funcionou em outros momentos. Em alguns momentos, isso funcionou bem quando nós tínhamos partidos de porte médio. Esses partidos tinham lideranças capazes de sentar, conversar e garantir uma certa fidelidade em troca de cargos aos projetos do governo. Mas no momento em que nós tivemos uma espécie de lassidão, uma espécie de frouxamento do sistema partidário, isso foi se multiplicando, nós começamos a perceber o ingresso de novos partidos na arena. Esses partidos não têm nenhuma estrutura do ponto de vista de composição ideológica, compromissos éticos e morais. São partidos que foram criados para absorver as vantagens de um fundo partidário, para ser usado na banca de negociação. nas bancas de negociações, vender tempo na televisão, etc, etc. Isso vai fazer com que você tenha de negociar não mais com 4 ou 5 partidos, como ocorreu com o Fernando Henrique, como ocorreu lá atrás com o próprio Juscelino, e você tem de negociar com 25 partidos. Quer dizer, é quase impossível você ter um compromisso que garanta uma governabilidade com consistência, um programa de poder com consistência, um programa de governo com consistência, negociando com 25 partidos. O que eu quero dizer é que aquilo que você tem para poder negociar é pouco demais em relação à sanha, à cobiça de 25 líderes partidários, o apetite de 25 líderes partidários. Quem estudou o governo Juscelino, quem estudou o governo Fernando Henrique, vai perceber que tanto o Fernando Henrique quanto o Juscelino trabalhavam com o que eles chamavam de núcleo de poder, não é? As ilhas de racionalidade. O Fernando Henrique ficou com 6 ministros na cota dele e num total de 19 ministros, quer dizer, 6 ministros dele que garantiam a governabilidade e o resto era moeda de troca. O Juscelino fez a mesma coisa. Nesse momento, nós não conseguimos perceber essa ilha de racionalidade. Nesse momento, fica evidente que o presidente Temer tem dificuldades, sim, nomeou o presidente do Banco Central, nomeou a presidente do BNDES, nomeou o ministro da Fazenda, mas não está conseguindo ter uma relação que permita controlar totalmente a equipe econômica com o ministro do Planejamento. Basta ver que o ministro foi afastado e ficou até hoje, 2 meses depois, o secretário executivo. Ou seja, a negociação ficou mais cara.
e, portanto, pior para o país. Agora, isso então aumenta a importância desses 2 próximos anos que a gente tem aí Por pela isso frente. que eu disse nesse artigo que você mencionou, a necessidade que nós temos tempo de esperar a maré descer e começar a recompor um pouco o sistema político, tentar identificar as novas lideranças. Eu venho, além da universidade, eu tenho um passado como repórter político, um jornalista há 48 anos, o que me faz olhar a realidade, fui repórter no Congresso, o que me faz olhar a realidade no sentido de esperar ver o surgimento de novas lideranças. Nós estamos vendo agora algumas lideranças poentes, algumas lideranças que já estão no ocaso, seja pela idade, seja pela falta de ética, seja porque já não tem mais votos, já não tem mais densidade eleitoral, seja pelas suas incoerências doutrinárias ou por terem sido desacreditados perante o eleitorado. Mas quem são essas novas lideranças? Nós temos de ter um tempo para verificar se essas novas lideranças estão surgindo ou não. Então, mas indo nessa sua linha de raciocínio, de pensar nas novas lideranças, buscar gente jovem. O jovem, ele não quer estar na política, ele despreza esse lugar, ele acha que é um lugar ruim de se estar, que é um lugar que está desmoralizado, que é um lugar feio, sujo de você procurar uma ocupação. Hoje, político virou sinônimo de coisa ruim, sem moral. Como é que a gente sai disso e traz esses futuros jovens líderes políticos para perto? Nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, reforma política, reforma partidária. Isso é óbvio. Criar, na reforma partidária, a cláusula de barreira para impedir o surgimento dessa multidão de novos partidos e, por trás desses novos partidos, a vinda do que você chamou de algo sujo, de algo meio apodrecido, a escumalha da política, que é uma expressão um pouco mais dura, mas que reflete o que eu quero dizer. A outra coisa é olhar um pouco para o fato de que a política não se confunde apenas e tão somente com a política partidária. Meu exemplo pessoal. Quando eu comecei a minha carreira acadêmica, há muito tempo atrás, os meus alunos que queriam ir para o processo político, os meus alunos que tinham uma vocação pública, iam para os partidos. Eu tenho ex-alunos que foram vereadores, deputados estaduais, deputados federais, alguns ex-alunos que foram ministros de Estado, secretários de Estado, foram, digamos, para a atividade parlamentar. Nos últimos 15 ou 20 anos, os meus alunos que têm vocação pública querem ir para organizações não governamentais, querem ir para coletivos, querem ir para organismos multilaterais, ou seja, eles perceberam que a política que era centralizada em torno do Estado entrou no processo de erosão moral. Isso não quer dizer que a política tenha morrido. Uma política mais verdadeira, mais honesta, mais limpa, mais fluida, que oferece resultados a médio prazo, essa política está sendo deslocada do setor partidário para a sociedade civil, para o setor público não estatal, ou seja, nós começamos a perceber um próprio processo de diferenciação funcional da atividade política. Uma coisa é você fazer política do ponto de vista partidário, a outra coisa é fazer política na sociedade civil e descobrir novos canais de comunicação. Exemplo desses novos canais de comunicação, as audiências públicas, a figura jurídica do amigo da justiça, em que alguns coletivos e movimentos sociais podem pedir a possibilidade de participar de certos processos no Supremo. Quer dizer, veja, nós começamos a perceber que a política não se resume apenas e tão somente a ganhar um mandato eletivo. Cargos executivos. Veja a discussão com relação à união homoafetiva, veja a discussão com relação ao aborto. Você tem hoje uma série de jovens fazendo uma política não estatal, buscando na afirmação ou no judiciário ou em organismos multilaterais uma ação política, uma atuação política muito mais eficiente, muito mais produtiva para o país do que essa política partidária. Quer dizer, cria um movimento de fiscalização forte, é isso? Muito mais forte do que a gente imagina. Se você olhar no passado, nós temos hoje uma sociedade civil mais atenta, nós temos movimentos sociais melhor estruturados do que no passado e nós temos uma pauta de demandas sociais que os partidos políticos não conseguem catalisar e vocalizar os diferentes anseios de uma sociedade cada vez mais complexa e plural como a brasileira.
Falando sobre essas questões mais sociais, a Constituição de 88 determinou gastos obrigatórios e tal. Multiplicou, então, os direitos sociais e fez com que criasse uma obrigatoriedade que o Estado cumprisse com alguns benefícios na área da saúde, da educação, e que, ao que parece, ele não consegue arcar. É isso mesmo ou não? Se nós analisarmos friamente, quer dizer, tirando a espuma ideológica, o que nós tivemos em 1988 foi uma Constituição que atualizou o capítulo dos direitos sociais no Brasil, trazendo para dentro da Constituição direitos sociais que, de certo modo, nunca haviam sido vigentes, nem mesmo eficazes, muito menos vigentes no Brasil. Quando nós olhamos esses direitos, por exemplo, nos países desenvolvidos, eles vieram em ciclos, eles vieram em fases, não é? Primeiro um tipo de direito, depois de 30 anos ou 20 anos, outro conjunto de direitos. O que nós tivemos foi uma espécie de aluvião, quer dizer, do dia para a noite terminou uma ditadura. É natural que o término de uma ditadura você tenha demandas reprimidas vindo à tona, todas elas simultaneamente. É natural que num pacto constituinte todas as aspirações possam ser consagradas do ponto de vista formal. E aí vem então a vinculação do orçamento, não é? A ideia de uma Constituição em que o Legislativo fixa percentuais do orçamento para cada área considerada estratégica. Isso chamado de direitos universais, não é isso? Não só direitos universais, nós chamamos isso de Constituição dirigente. Quer dizer, o Legislativo não deixa espaço para o que o Executivo possa, livremente, eleito por uma regra de maioria, decidir as prioridades orçamentárias. É o Legislativo que fixa determinados orçamentos, não é? O que a gente chama isso de dinheiro carimbado. Isso tem uma série de problemas. Primeiro, cria assistencialismo. Cria assistencialismo, mas não é esse o principal problema. Esse é um problema importante, mas não é o principal problema. Não sei se você se lembra que houve uma fase no Brasil em que nós tivemos como uma espécie de grande experiência política a democracia participativa com a Prefeitura de Porto Alegre, depois isso foi se expandindo para uma série de outras prefeituras. Era uma espécie de orçamento participativo. Eu me lembro que eu fui algumas vezes a Porto Alegre e um dia conversando com pessoas vinculadas à Prefeitura, eu perguntei qual o percentual do orçamento que era levado a uma discussão com a comunidade. 3%, 2%. Ou seja, 97%, 98% do orçamento era engessado pelos percentuais obrigatórios determinados por uma Constituição dirigente. Eu faço uma leitura, em princípio, positiva disso, mas realisticamente, eu tenho de fazer uma leitura também negativa. Na hora em que você sabe que o setor, por exemplo, de educação, vai receber X% do orçamento, a primeira questão é, tem crescimento econômico suficiente para eu criar despesas fixas, contínuas ao longo do tempo? Porque se eu fixar despesas contínuas, fixas ao longo do tempo, mas eu tiver uma economia que oscila, e em alguns momentos eu tenho uma queda de receita, isso vai gerar um gargalo, que é o que está acontecendo com a USP, é o que está acontecendo com a Unicamp, é o que está acontecendo com a Unesp. As universidades estaduais públicas têm um patamar de gasto fixado num período em que você tinha uma receita que sustentava esses gastos. Agora você não tem essa receita, elas estão gastando as reservas técnicas, e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com pesquisa, com os cursos de mestrado e doutorado, ou seja, está desorganizando a universidade. Segundo, quando você tem o dinheiro carimbado, você não tem, os setores não têm como coibir o que a gente chama de pressões corporativas. Ou seja, parte desse dinheiro não vai para a atividade fim, ele fica na atividade meio. Eu estudei durante algum tempo, no passado, quando eu digo no passado, é no século XX, o desenvolvimento regional no Brasil, fundamentalmente a Sudene. E eu conheci a Sudene em diferentes momentos. Eu me lembro que houve um momento em que eu senti um orgulho de ter ali na Sudene pessoas absolutamente dispostas a um processo de desenvolvimento regional, um pessoal altamente gabaritado. Depois de algum tempo, eu voltei à Sudene e percebi que aquele pessoal tinha se aposentado, a burocracia tinha crescido, o gasto com atividade meio era muito maior do que o gasto com atividade fim. Ou seja, interesses corporativos acabaram, de alguma maneira, assumindo a maior parte do orçamento que deveria, como finalidade, servir ao desenvolvimento regional. Eu começo a ter, a partir daí, o quê? Inversão de valores, pressões corporativas, uma distribuição de renda sem nenhum compromisso com metas de produtividade, de eficiência.
O que Isso parecia... também não entra no loteamento dos Claro que entra, partidos, né? claro que entra. Portanto, aquilo que parecia absolutamente importante, progressista, do ponto de vista de uma discussão constitucional em 1988, na sua implementação ela vai, de alguma maneira, apresentando ferrugens ao longo do tempo. E aí nós temos uma certa dificuldade de resgatar a governabilidade, de reequilibrar o orçamento, de criar, digamos, a possibilidade de definir prioridades. Um dos objetivos da política é definir prioridades. Quando nós olhamos os gastos, nós vamos perceber que nem sempre esses gastos obedecem a certas prioridades, mas obedecem às concessões às pressões Exatamente. corporativas. Aí, nesse cenário que você acaba de desenhar, esses organismos, para onde vão os jovens, que você estava dizendo que teve contato, foram seus alunos e tal, eles que podem fazer a diferença na fiscalização, porque a situação, a organização já existe. Quer dizer, você não, o problema, nesse caso, são as pessoas, não são a forma com que esses organismos eles foram estabelecidos. Que você disse agora que a Sudene era um lugar bom de se estar, e depois você voltou um tempo mais tarde lá e era um lugar tomado pela burocracia, por exemplo. Quer dizer, a única maneira de fiscalizar esses lugares para eles funcionarem bem seriam com esses órgãos fiscalizadores, vamos chamar assim? O que eu quero dizer é que, em outras palavras, nós nos acostumamos a confundir a política com a política girando em torno do Estado. Ou seja, a política girando em torno de uma eleição majoritária para o Congresso, uma eleição para a Presidência da República, ou para o Governo do Estado, para a Prefeitura, e uma eleição proporcional para as câmaras de vereadores, Assembleias, Senado e Câmara Federal. O que hoje nós temos de perceber é que há um deslocamento do processo político para outras áreas da sociedade brasileira. Se nós olharmos de 1990 para cá, mais ou menos governo Itamar, governo Fernando Henrique, primeiro, houve uma abertura da economia brasileira para o exterior e houve um processo não só de privatização de estatais, mas houve um processo de reforma administrativa que liberou para a sociedade muitas das funções que eram do Estado. Em outras palavras, enfatizou-se muito aquilo que se chamou de um potencial autorregulatório da sociedade. A arbitragem cresce a partir daí, a possibilidade de você jogar certas responsabilidades para determinadas comunidades vem a partir daí. Se nós olharmos, esse modelo tem alguma coisa a ver com o modelo de estruturação da sociedade americana. O modelo da sociedade americana se faz muito por meio de uma relação indireta entre o Estado e a sociedade. Essa relação é intermediada por organizações tipo Lions Club, Rotary Club, o Estado lá é bem Associação menor que de o Antigos nosso. Alunos. O Estado é bem menor do que o nosso, mas não quer dizer que o Estado seja mais fraco. O que esse Estado faz é estabelecer marcos regulatórios. Digamos que eu tenho, em minha mão direita, um marco regulatório econômico e aqui eu tenho um marco regulatório de natureza social. Dentro desses marcos, tudo é livre negociação. Dentro desses marcos, você é livre para pertencer a uma entidade sindical, para pertencer a uma igreja, para pertencer a um coletivo, a um movimento social, e você estimula a formação do que nós vamos chamar de uma sociedade reticular, de uma sociedade em redes, sociedade essa estimulada, ela própria, a tentar resolver os seus problemas, não é? O que nós podemos perceber é que nós temos tido aí, na fixação dos marcos, no papel da definição do que sobra para o Estado, que o Estado tem de fazer, uma certa incapacidade do Estado de tomar essas decisões. Por que o Estado tem essa incapacidade de tomar essas decisões? Porque o sistema político partidário brasileiro tem defeitos, e esses defeitos precisam ser pensados e corrigidos. Vejam que esse presidencialismo de coalizão, ele tem dificuldades. No passado, quem resolvia era o poder, no tempo do Império, o poder moderador do imperador, que era um poder autoritário. Eu me lembro que quando escrevi esse artigo, eu descobri um texto que não foi publicado apenas pelos jornais. Não vejo esse texto publicado em livros do Celso Furtado. É um texto que ele publicou depois de cassado. Ele deu uma conferência em Yale, nos Estados Unidos, publicou esse texto na revista da Civilização Brasileira, do Enio Silveira, no Rio de Janeiro, que foi fechada depois de 5 números pela ditadura. A revista era boa demais para ser compatível com a ditadura. E ele dizia o seguinte: nós temos de tomar cuidado, porque se no passado nós tínhamos um poder moderador, agora a gente tem um novo poder para arbitrar as crises de um presidencialismo de coalizão. É o poder militar. Neste momento, a gente percebe que não temos nem o poder moderador do imperador, nem o poder militar. Nós temos o poder do judiciário.
não é? E aí entra esse protagonismo do Supremo, entra o protagonismo da magistratura. Quer dizer, nós estamos vivendo uma experiência nova. Até mesmo a magistratura, eu tenho a impressão que está um pouco, vamos dizer, inebriada com o poder que ela ganhou nos últimos tempos. Então, quando nós olhamos essa experiência, desde a experiência com a Lava Jato, desde a experiência do Supremo, as grandes discussões do Supremo, o Supremo contribuiu muito para nós com algumas questões novas, como a questão da união homoafetiva ou a questão das pesquisas com célula-tronco. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo também tem tido algumas dificuldades do ponto de vista das suas decisões agradarem toda a opinião pública. Tanto que há alguém dentro do Supremo, alguns ministros dentro do Supremo, que dizem que o Supremo tem de tomar posições contra-majoritárias, ou seja, ele não pode agradar a opinião pública, ele tem de defender o interesse das minorias. Isso não está muito claro, não é? Essas questões não estão muito claras. Eu estou querendo dizer que Mas nós a estamos... sociedade não deveria entender melhor qual que é o papel do judiciário, o judiciário se comunicar melhor com a sociedade, para a sociedade entender o que faz de fato o Nós judiciário. estamos vivendo um momento de muita transformação. Nesse momento de muita transformação, você não consegue ter uma visão sistêmica de tudo que acontece. E outra coisa, quando a gente pensa em mudar alguns pontos cruciais do funcionamento da nossa sociedade, a gente precisa de leis, não precisa? E essas leis, quem fazem essas leis? Não são os políticos que estão... Não necessariamente. Esse é é uma das grandes questões que eu tenho lançado no debate acadêmico. Se nós olharmos nos últimos 20 ou 30 anos, nós vamos perceber um dado que é muito significativo. Você tem uma forte tensão, eu não quero ser professoral, mas você tem uma forte tensão entre governabilidade e legitimidade no final do século XX. Ou seja, controlar a economia, permitir que a inflação seja controlada, criar as condições para retomar o crescimento, por um lado, a expansão dos direitos sociais, por outro lado. Isso tudo foi, nesse embate, não é, foi vencido pelo grupo da governabilidade. Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, Fernando Henrique veio bater aqui depois de algum tempo no Brasil. Isso fez com que você reformasse o Estado e, a partir desse período, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, o Estado tenta diminuir, como eu disse, de tamanho, desburocratiza, desregulamenta e joga a responsabilidade para as organizações intermediárias da sociedade. Eu mencionei nos Estados Unidos, Lions, essas coisas todas. Aqui você tem igrejas evangélicas, você tem sindicatos, você tem organizações comunitárias, organizações não governamentais. O que nós estamos vendo é que por trás desse processo tem uma globalização econômica. E essa globalização econômica levou os organismos multilaterais a assumirem para si a responsabilidade por uma modernização legislativa e por uma uniformização legislativa. Traduzindo, organismos multilaterais como Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, começaram a trazer para si responsabilidades que antes eram do legislativo. Aumenta a importância deles. Muito. O poder, né? Deixa de ser claro no que eu quero dizer. Nós estamos vendo a Lava Jato. Na Lava Jato, nós estamos percebendo que existe por trás a aplicação de um direito penal econômico. Quando nós olhamos a modernização do direito penal econômico, essa modernização do direito penal econômico, ela foi pensada não pelo Congresso brasileiro, ela foi pensada por um grupo anti-lavagem de dinheiro, criado na altura de 1985, 1988, em Paris, criado dentro da OCDE, e esse grupo elaborou uma legislação que era uma estratégia para você tentar evitar o terrorismo e a expansão do crime organizado, asfixiando as fontes de financiamento do terrorismo e do crime organizado. Isso vai gerar, não é, uma forte modernização do direito penal econômico e alguns países, o Brasil não faz parte da OCDE, mas em troca do acesso a uma série de vantagens de mercado, tecnologia, empréstimos a juros favorecidos, o Estado brasileiro acabou incorporando na sua legislação interna um direito penal econômico produzido externamente. É esse direito penal econômico que permite à Lava Jato ter esse sucesso que ela teve. Não é? Nesse momento que nós estamos percebendo a mesma coisa com relação à Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio está pressionando alguns países asiáticos a terem uma legislação do trabalho. Esses países são uma ditadura. Não é? China é uma ditadura, Vietnã é uma ditadura. Por serem uma ditadura, esses países não têm direitos sociais. Na medida em que eles não têm direitos sociais, o custo final de produção deles não embute o chamado custo jurídico. O Brasil, bem ou mal, você queira ou não queira, é uma democracia. O Brasil é um Estado de direito, o Brasil tem uma CLT, o Brasil tem uma justiça do trabalho.
Essa democracia tem um custo, e esse custo vai parar no preço final de um produto no comércio mundial. Como a ditadura não embute o custo jurídico, ela faz um dumping em cima das democracias ocidentais. Vem a Organização Mundial do Comércio e tenta fazer com que os países ocidentais revejam parte da sua legislação trabalhista para reduzir alguns custos, mas obrigar as ditaduras a criarem, com salvaguardas trabalhistas, direitos sociais. Você começa a perceber um crescente protagonismo dos organismos multilaterais na produção das legislações. Esse dado que a imprensa não tem mostrado. Quer dizer que é um dado novo como tendência. Se você prestar atenção, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que o legislativo está perdendo a titularidade da iniciativa legislativa. Ele está virando um fenômeno tiririca. Quer dizer, ele não desaparece, ele é importante, ele é uma casa de ressonância, mas ele não tem o peso político que tinha no passado. O legislativo brasileiro não tem o peso político, não tem a titularidade, a exclusividade da titularidade legislativa que tinha no passado. Ele divide hoje. Não é? Vejam, esse é um fenômeno de 20, 30 anos e não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Você começa a perceber que nós saímos daquela visão de que todo direito é o direito do Estado e todo direito do Estado é um direito constitucionalizado. Quando o Estado cria os que eu chamei de marcos regulatórios e diz vocês podem fazer dentro dos marcos o que vocês quiserem, ele está admitindo a autorregulação, está admitindo a arbitragem. E, ao mesmo tempo, esse Estado, quando vai participar de uma economia globalizada, ele abre a economia interna para se inserir numa economia globalizada, ele começa a, vamos dizer, elaborar parte da sua legislação interna a partir das negociações externas nos organismos multilaterais. Veja se você conhece alguém que já ouviu falar do Centro de Estudos Judiciais das Américas. O que significa isso? Aparentemente é um centro de estudo judicial para estudar o direito nas três Américas. Não é nada disso. Ele tem o nome de Centro de Estudos Judiciais, mas ele é um projeto financiado pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, liderado pela Organização dos Estados Americanos, com a finalidade de uniformizar a estrutura judicial da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Com isso, você teria uma uniformização no funcionamento do processo civil, do processo penal, o que daria mais transparência para os tribunais, reduziria o custo do funcionamento do judiciário nas três Américas, daria mais segurança jurídica para o empresariado e permitiria, portanto, que você tivesse na América uma possibilidade de concorrer com um custo mais baixo, com maior segurança jurídica, com os países do Pacífico ou mesmo com a União Europeia. O que eu estou discutindo é mudança de legislação processual civil, legislação processual penal, mudança da estrutura física dos tribunais. Não é? Isso está sendo discutido de fora para dentro. Agora, hoje, a exposição que os tribunais, em especial o Supremo, está tendo, isso ajuda a questionar, a revisar esse papel ao que você se Eu acho refere? que nós estamos vivendo uma situação justiça? curiosa. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação bastante curiosa. O Brasil vem de uma tradição jurídica filtrada pela Universidade de Coimbra. Quer dizer, o Brasil vem, portanto, de uma tradição coimbrã, e a tradição coimbrã de direito é uma tradição que vem do direito romano, um direito muito burocratizado, um direito cheio de etapas, um direito, a palavra exata é bastante ritualizado. E o que nós estamos percebendo é que há uma espécie de contraponto a essa tradição coimbrã, que é o chamado direito da common law, quer dizer, o direito que se pratica nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido, que é um direito mais desburocratizado, mais oralizado, mais preocupado com os resultados do processo, enquanto nós vamos discutindo mais etapa por etapa do processo. Nesse momento, se nós olharmos bem, nós vamos perceber, conjugando tudo que eu falei, de um lado você tem uma influência dos organismos multilaterais. Essa influência legislativa vem da common law, de institutos da common law. Quando você olha o que acontece com o pessoal da Lava Jato, Sérgio Moro estudou em Harvard. Se você examinar o perfil, o currículo de todos os procuradores de Curitiba, que estão da República, que estão no caso da Lava Jato, todos estudaram ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Se você examinar os atuais advogados das empresas acusadas nesse processo, as que estão sendo investigadas e as que já foram convertidas em réis, esses advogados são advogados na faixa de 35 a 45 anos, a maior parte estudou nos Estados Unidos. Se você voltar um pouquinho para trás e der uma olhadinha no que aconteceu no caso do Mensalão,
você vai perceber que no mensalão o presidente e o relator Joaquim Barbosa, que estudou também nos Estados Unidos, que estudou na Europa, mas também nos Estados Unidos, num determinado momento assumiu uma posição de muita liderança e aqueles advogados mais antigos não conseguiram, não é, sucesso. Quem são esses advogados mais antigos? São os advogados que tinham apenas e tão somente uma formação lá atrás, uma formação coimbra. Não foram capazes de perceber que o mundo mudou, que a economia se globalizou, que há uma tentativa de, vamos dizer, difusão das famílias jurídicas com um peso maior da common law. Nesse momento está acontecendo uma coisa curiosa, mesmo fora da área penal, mesmo em outras áreas, os advogados vão ficar irritadíssimos comigo, mas paciência. Há uma geração de advogados que ainda tem muita capacidade contributiva, com 65 anos, 60 e poucos anos. Esse pessoal vem perdendo mercado de trabalho para advogados com 40, 45 anos de idade, que têm uma percepção mais sistêmica dessas transformações. A Lava Jato está mostrando isso. A Lava Jato está mostrando isso. Quando nós pegamos algumas empreiteiras... Esse seria um dos legados da Lava Jato. Um dos legados da Lava Jato. Não é? É só você comparar, quando você pega algumas empreiteiras que tiveram problemas lá no mensalão, e essas empreiteiras voltaram a ter problemas na Lava Jato, elas trocaram seus advogados. Seus advogados do mensalão pertenciam a uma geração mais velha. Os advogados hoje pertencem a uma geração mais nova. Você tem uma geração mais nova que entende essas mudanças com maior facilidade. Nós estamos vivendo um mundo mais complexo. E é como se esses advogados que são mais jovens e mais atualizados, vamos dizer assim, eles estivessem enxergando melhor, capacidade melhor de enxergar o movimento de Curitiba, por exemplo. E aí vem a sua pergunta com relação ao Supremo. Se nós olharmos no Supremo, nós vamos perceber que você tem hoje pelo menos um ministro do Supremo, dois ministros, ou talvez até três ministros do Supremo, mas um deles particularmente compreende isso muito bem, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma formação também americana, morou nos Estados Unidos, fez a sua pós-graduação nos Estados Unidos, tem uma clara percepção dessas questões. Se você prestar atenção, você tem dentro do Supremo ministros que têm uma enorme capacidade de compreender isso e você tem ministros que foram indicados apenas e tão somente por pressões políticas, por critérios partidários. Isso é um problema, é complicado essas indicações porque, de alguma maneira, se é colocado algumas vezes sob suspeita determinada decisão de um ministro desse do Supremo por conta do passado dele, com a relação dele política com o governo em curso, enfim. Isso teria um outro jeito de se resolver? Olha, eu já fiz algumas análises comparativas e, do meu ponto de vista pessoal, eu gosto desse modelo. Eu acho que o problema não é o fato desse modelo permitir que você tenha um ministro que foi indicado apenas por ter sido a sua família contratante da esposa, como serviços domésticos da esposa de um presidente da República. Ou então que você tenha um ministro que foi indicado apenas por ter sido advogado de um partido político. Se você olhar nos Estados Unidos, você vai perceber que você tem sim os partidos políticos, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano, escolhendo ministros afinados ideologicamente, não é? E você tenta afinar ideologicamente uma corte, que é uma corte constitucional, que vai tomar decisões e vai estabilizar as expectativas jurídicas de um determinado país. Se nós olharmos o caso brasileiro, nós temos coisas bastante interessantes. Nós tivemos ministros ótimos indicados nos governos democráticos, não é? O governo Juscelino indicou um dos mais importantes ministros, que foi o ministro Vítor Nunes Leal. Quando eu examinei uma tese outro dia e fiquei surpreso, porque quando eu era repórter político, eu conheci em Brasília vários, vamos dizer, juristas liberais que tinham, de alguma maneira, apoiado em março de 64 a ditadura, mas que depois do ato 5, estes políticos acabaram percebendo que a ditadura que eles haviam apoiado no início havia ido longe demais. Entre 1964 e 1968, antes do ato 5, o então presidente Castelo Branco indicou ministros como Adalto Lúcio Cardoso, Aliomar Baleiro. Eram deputados conservadores com uma formação liberal e, surpreendentemente, eles tiveram, num determinado momento, o pudor, principalmente o ministro Adalto Lúcio Cardoso, de renunciar ao cargo quando a censura de imprensa
começou a crescer e foi no caso, creio que, do jornal Movimento. Não sei se os espectadores se lembram, talvez não. Esse é um caso que vem ali na altura de 1972, 75, eu também já não me lembro a data exata, em que o ministro que foi indicado pela ditadura vai votar contra a ditadura, rasga a sua toga, joga a toga no chão e vai embora. Foi uma força brutal. E vai renunciar e vai dizer: eu não sirvo a uma ditadura. Eu servi a um governo lá atrás numa situação de tumulto. Mas daqui para frente, nós cruzamos uma Como se ele zona tivesse se cinzenta. rebelado, não é? Ele se rebelou. Não é? O ministro Aliomar Baleiro fez a mesma coisa. Ou seja, nós tivemos bons ministros. O governo Jango, que todo mundo fala muito mal, chegou a indicar também ministros muito bons, como Evandro Lins e Silva, por exemplo. Não é? O que é que eu quero dizer? Eu acho que vai depender muito da visão de estadista de quem estiver no Palácio do Planalto. O que eu não sinto é que, nos últimos anos, nós tenhamos tido indicações felizes para o Supremo brasileiro. Estas indicações, quando eu digo os últimos anos, vamos colocar aí algumas nos últimos 20 anos. Ou seja, já vamos incluir 3, não é, presidentes da República. Eu não vejo em 3 presidentes da República uma preocupação, como nos Estados Unidos, de indicar ministros para o Supremo que tivessem uma visão de mundo clara. Se eu sou um conservador, eu posso indicar um conservador que vá pensar o seu cargo com muita altivez dentro de um viés conservador. Se eu sou um progressista, que vá pensar a realidade jurídica com um viés progressista. Escolheram, em alguns momentos, figuras menores. Nós tivemos até corretores de imóveis como ministro supremo na década de 90. Você citou o Barroso, o ministro Barroso, e ele recentemente falou que deveria ter uma força-tarefa no trabalho, no foro privilegiado em Brasília, porque os políticos ficam ali esperando a hora de serem julgados e avaliados num ritmo menor, por exemplo, do que em Curitiba. Aí eu fico pensando assim, quando a Constituição fala que somos todos iguais perante a lei, não somos, não é verdade? Nunca fomos iguais. Nunca fomos iguais. A trajetória brasileira mostra um claro deslocamento entre a pretensão de igualdade que nós trazemos em instituições do Estado de Direito moderno e uma realidade clânica da qual nós não livramos até hoje. Quer dizer, se nós olharmos, nós vamos perceber que a ideia de foro privilegiado, de alguma forma, era uma tentativa de você proteger certas figuras dirigentes no status de ministros de uma guerrilha judicial. Quer dizer, uma das estratégias, isso não é uma coisa recente, isso não é uma coisa dos últimos 20 anos, é uma coisa que nós tínhamos ali lá atrás, quando caiu Getúlio, Lacerda já fazia isso, não é? Você utilizar o judiciário como uma forma de criar dificuldades para ministros e travar a governabilidade e depois dizer que ele é um governante incompetente. O foro privilegiado é uma forma de você tentar preservar a figura de um dirigente contra essa guerrilha partidária que é muito predadora, que é muito, vamos dizer, paralisadora. O que isso acabou gerando foi, evidentemente, uma banalização. Não é? Essa banalização acabou, de alguma maneira, fazendo com que nós tenhamos a ideia de que o foro privilegiado é uma forma daquele ministro que foi flagrado pela Lava Jato livrar-se com uma certa facilidade. Eu diria que tem algo aí também que a gente não vê com cuidado. No foro privilegiado, no fundo, ele tem direito a um só julgamento. Ele não tem a quem recorrer mais. O ministro vai ser julgado pelo Supremo e foi julgado e acabou. Não é? Se for condenado, está liquidado. Se eu não tivesse foro privilegiado, eu tenho direito a um segundo grau, a um terceiro grau, ou seja, no fundo eu saio da primeira instância para a segunda instância, para o Superior Tribunal de Justiça até chegar ao Supremo. Quer dizer, eu acho que a figura do foro privilegiado tem de ser revista. Da maneira como está, ela tem de ser revista. Ela foi banalizada, eu não sou contra necessariamente o instituto. Entendi. Agora, dentro desse nosso capítulo aqui da corrupção, eu gostaria de saber a sua opinião quanto ao movimento no legislativo para tentar revogar algumas leis que, de alguma maneira, enquadram corruptos com mais firmeza. Bom, você tem a possibilidade de fazer 2 leituras a partir da sua pergunta. A primeira leitura é uma leitura absolutamente direta e objetiva. É evidente que quando alguns senadores e alguns deputados começaram a fazer críticas ao excesso da Lava Jato, esses deputados estavam pensando em si próprios. Ou seja, se nós aliviarmos a legislação agora... O que será de nós amanhã? O que será de nós amanhã? Não é? Se nós não aliviarmos a legislação, o que será de nós amanhã? Não é? E aí você percebe claramente que é uma atitude cínica, é uma atitude imoral, e em causa própria.
não é? Eu vou mexer na legislação para impedir que aqueles justiceiros me peguem. Exato. Ou seja, esses justiceiros só podem ser justiceiros se você tiver uma legislação. Se essa legislação for rigorosa. Se eu abrandar o rigor, eu desmoralizo. Exato. Não é? É um pouco essa ideia. Mas você também tem uma segunda ideia. A segunda ideia é que, num certo sentido, o Ministério Público cresceu. Esse Ministério Público fez um projeto a partir de 1,5 milhão de assinaturas, e esse Ministério Público vem ganhando um protagonismo, e aí nós começamos a perceber que, em alguns momentos, onde é que esse protagonismo pode parar? Não estou fazendo uma crítica ao Ministério Público. Eu estou querendo dizer que aquele desenho que todos nós trabalhamos, com o qual todos nós trabalhamos, de uma tripartição dos poderes, começa a ficar, vamos dizer, simples demais para dar conta de uma sociedade complexa demais. Quer dizer, nesse momento nós precisamos reinventar ou estudar, a partir de gargalos estruturais, uma nova engenharia institucional. Há alguns professores americanos que falam naquilo que eles chamam de experimentalismo democrático. Não é? Então, veja, nesse experimentalismo democrático, eu acho muito importante a gente olhar, como você disse, ao que alguns senadores e deputados estão desonestamente e moralmente fazendo, que é tentar mexer na legislação para evitar que sejam flagrados ou punidos a médio e longo prazo. A outra coisa é que o Ministério Público federal, os procuradores da República a partir da Lava Jato, vem fazendo no sentido de modernizar essa legislação. Se você prestar atenção, são dois movimentos, um movimento defensivo da classe política e um movimento apoiado pela população que vem do Ministério Público. Vai chegar uma hora em que você vai ter um confronto entre os dois. Agora, como fazer o judiciário um ambiente mais transparente para a sociedade? Eu já escrevi pelo menos alguns livros sobre o judiciário, foi objeto de minhas pesquisas durante 10, 15 anos. Eu não sei se eu frustraria você se dissesse que eu não tenho uma resposta objetiva. Sei. Sou irmão de magistrado, conheço magistrados, sou professor de magistrados, tem vários magistrados que são meus alunos. Ela é uma instituição complexa. Veja, de um lado, ela se legitima com a questão da Lava Jato, mas de outro lado, neste momento, no momento que nós estamos gravando, todos os jornais estão mencionando um projeto de lei orgânica da magistratura que eleva, entre outras coisas, os salários da magistratura para 17 salários, que dá alguma coisa como 21 penduricalhos, e esses 21 penduricalhos não são considerados, não são computados para efeito de teto, porque há uma interpretação do judiciário de que eles seriam verba indenizatória. Ou seja, quer dizer, olha a dificuldade, o mesmo judiciário que se legitima na Lava Jato, assume uma perspectiva tão corporativista, mas tão corporativista, que num determinado momento você começa a imaginar que os juízes não são deste mundo. Eles vivem numa república independente, em algum planeta. Eu me lembro que uma vez um aluno meu trouxe um discurso de posse de um presidente do Tribunal de Justiça em que ele disse alguma coisa: acima de mim só Deus. Não é? Eu vi isto eu não gostaria de dar o nome, mas é de um presidente desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Há muito tempo atrás... Desembargadores que chegam a salários de 100 mil reais por mês. Recentemente, uma pesquisa coordenada pelo economista Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que tribunais de justiça de São Paulo e Minas Gerais, salários entre penduricalhos e outras coisas, de 100 mil reais. Em Minas, de acordo com o jornal de ontem que eu vi, teria sido detectado um ganho de 200 mil. Alguém teria ganho 200 mil. E eu me lembro que, algum tempo atrás, conversando com um amigo que era ministro supremo e com um antigo conselheiro nacional de justiça, ele se queixava muito de que o ministro supremo, ainda que tivesse direito a um carro oficial, ganhava, segundo ele, um salário que ele considerava baixo. Eu me lembro que um membro do Conselho Nacional de Justiça disse: então deixe o Supremo, renuncie ao cargo de Supremo e vai ser desembargador em algum tribunal brasileiro, de justiça brasileiro. Quer dizer, é uma desproporção muito grande. Porque estoura o teto do funcionalismo, né? Você estoura o teto do funcionalismo e você faz com que, em nome do princípio da isonomia ou do princípio da igualdade, que nós discutimos 2 minutos, outras categorias peçam o mesmo tipo de tratamento. Então, com isso, você vai desorganizando as finanças públicas. Se você olhar, se os juízes tiverem, se os ministros supremos tiverem esse aumento que estão pleiteando, imediatamente você vai ter o pessoal da Receita Federal, da Polícia Federal, Advocacia Geral da União, procuradores da República querendo o mesmo tipo de tratamento. Quer dizer, num desse momento você não consegue fechar. Que é o que a gente dizia lá
com relação à Constituição, de dar os benefícios e tudo, você não consegue arcar e você quebra o Estado. Deixa eu contar uma coisa que pode ser interessante. Em 1976, entrou em vigor uma Constituição portuguesa que foi feita com forte inspiração de um jurista ou dois juristas que acabaram também sendo fonte inspiradora da Constituição de 88. Os dois são meus amigos, mas um deles é particularmente amigo, e um deles saiu, quando veio a Revolução dos Cravos, em 74, em Portugal. Ele fazia a London School, fazia o doutorado, saiu de Portugal, saiu de Londres, veio para Portugal, se elegeu pelo Partido Comunista Português, foi um dos principais ativistas da redação da Constituição Portuguesa, que vai entrar em vigor em 76, cria o que nós chamamos, alguns minutos atrás, daquele dinheiro carimbado, da Constituição dirigente, cria aqueles percentuais, etc., etc., e também desenvolve o conceito de cláusulas pétreas. Não é? Eu não posso mexer em certas coisas. Em 2000, no ano de 2000, quando o governo Fernando Henrique fez uma proposta de reforma constitucional, e alguns setores, entre eles a OAB, foram contra, nesse debate acadêmico, nesse contrafogo, eu me lembro que a OAB convidou um desses dois juristas portugueses para vir para o Brasil e fazer uma palestra. No fundo, a palestra, eles imaginavam na OAB, que seria o redator da Constituição Portuguesa, mostraria o grande sucesso da Constituição Portuguesa e faria uma crítica ao projeto Fernando Henrique. Aconteceu exatamente o oposto. Esse homem, lá atrás, que tinha saído da London School, que veio se candidatar pelo Partido Comunista, naquele momento era o presidente da Assembleia Revisora Portuguesa. E, em vez de dizer aquilo que a OAB imaginava, ele disse: eu não posso engessar as futuras gerações, eu cometi um erro lá atrás, eu acho que nós temos de rever a Constituição Portuguesa, é isso que eu estou tentando fazer. Não é? E, de repente, quando terminou, eu era o debatedor dele, o presidente da OAB me olhava, o presidente da seccional da OAB me olhava e me dizia: o que eu faço? A plateia não sabia se vaiava ou se ficava quieta. Por educação, ela ficou quieta. E aquilo gerou uma situação absolutamente insólita. Eu nunca vi isso na minha vida. Não é? Eu nunca vi isso na minha vida. E ele disse: eu peço desculpas se eu os frustrei. Quer dizer, nós, mais uma vez, ele usou a expressão, nós temos de trabalhar com experimentalismo democrático. Em alguns momentos as cláusulas pétreas foram importantes, em outros momentos elas podem travar a governabilidade. Exemplo, vamos imaginar que a gente tenha X% para gastar em educação. De repente nós temos a melhor educação do mundo, mas não temos dinheiro para a saúde. E eu estou proibido de remanejar dinheiro da saúde, da educação para salvar a saúde. Quer dizer, eu preciso de alguma flexibilidade num contexto, como eu disse, mais plural e aberto e complexo. Agora, como assegurar esses direitos universais, aí, a saúde e educação, que são os básicos, sem acabar, por de ponta cabeça os cofres públicos? Ou seja... É um processo de longa maturação política, é um processo de cultura cívica, é um processo de maturação política. Se nós tivermos, por exemplo, cláusula de barreira, se nós tivermos certos controles mais efetivos de financiamento partidário, se nós tivermos campanhas mais curtas e campanhas mais programáticas, não é? Nós vamos gradativamente melhorar a classe política. Quando nós vimos aquela votação na Câmara, em que cada deputado, ao votar o afastamento da presidente, a admissibilidade do processo, fazia um discurso, não é? Minha sogra, meu cachorrinho, usou a expressão minha amante, não é? Aquilo mostra uma certa situação. A primeira pergunta que algumas pessoas me fizeram, alguns alunos me fizeram é: será que a sociedade brasileira é tão ruim quanto a classe política? Não é? E eu disse: eu acho que não, a sociedade não é tão ruim, os mecanismos de representação é que estão enferrujados. Ou seja, nós temos de buscar o tal experimentalismo democrático, nós temos de ousar, nós temos de fazer reforma. Mas o governo tem que antes deixar de ser refém dos políticos, não é? Como é que você torna esse governo refém? Como é que você destrava esse processo? Se é o Congresso, você diz: eu tenho de tornar o governo, libertar o governo da posição de refém da classe política. Mas dentro da democracia, você só fará isso a partir da classe política, a partir da Câmara e do Senado. Portanto, você tem de começar a conduzir um diálogo no sentido de melhorar a qualidade do processo partidário, a qualidade do processo eleitoral, cujo reflexo se dará na qualidade do processo parlamentar. E com essas entidades todas que são as olheiras da sociedade, sim, claro. Que colocam em foco... E se você prestar atenção, estas entidades que você chamou de olheiras, que eu chamei dessa proliferação de entidades, de organizações intermediárias, hoje elas têm uma capacidade de denúncia, uma capacidade de investigação, uma capacidade de mobilização
absolutamente inéditas. Quer dizer, elas têm uma função a cumprir. Ou seja, aparentemente eu sou pessimista, não sei se parece, aparentemente pareço pessimista, mas eu sou bastante otimista. É, uma sociedade que passa por um processo como a gente está vivendo, é algo muito, primeiro terapêutico, mas, a gente aprende com isso, de repente a Eu não gente sei, na minha idade, e na idade dos meus colegas de turma, meus colegas de universidade, da minha geração, quando nós olhamos para o passado, não há sombra de dúvida de que hoje o país é melhor do que era no passado. e o fu Aparentemente, mais uma vez eu volto a insistir nesse advérbio de modo, aparentemente dá a impressão que tudo vai mal, não é? Hoje o Brasil é muito melhor do que no passado. No passado você não imagina que você teria a reconstitucionalização do Brasil em 85, uma nova Constituição em 88 e em 92 você estaria num processo de impeachment sem risco algum de golpe. Não é? Você tem um processo de amadurecimento institucional, você tem manifestações de rua, você tem uma imprensa que, de certo modo, estimula um debate intelectual, você tem um país mais rico, um país mais é. complexo. Não quer dizer que você não tenha problemas, você tem problemas, os problemas mudaram de perfil, mas a sociedade brasileira hoje, eu tenho a impressão de que ela caminha mais conscientemente para discutir certas questões do que no passado.